Então, boa tarde. Comecei aqui só um pouco mais cedo, só para ir preparando o sistema. Boa tarde, Ana Isabel. Só aqui esperar mais um bocadinho. Esta conversa de hoje vai ficar também depois disponível para ser visionada, seja aqui no Facebook, seja também no YouTube, seja através do Instagram, seja também através do grupo do WhatsApp. Então, aproveitar aqui estes minutos. Olá, Helena, boa tarde. Hoje o assunto tem a ver com esta questão de porque é que às vezes nos é tão difícil darmos menos importância a algumas coisas que nos acontecem. Olá, Margarida, boa tarde. Porque é um tema que frequentemente aparece, seja em contexto de formação, seja em contexto das sessões individuais que vou fazendo. Pessoas que aparecem com algum trabalho interior até já bem feito, já até um trabalho terapêutico que foi também entretanto realizado. Pessoas que têm também um bom nível de autoconhecimento, uma boa, enfim, capacidade também de autoanálise. No entanto, boa tarde, Flor Bela, no entanto também apesar de todas essas ferramentas e consciência que cada um de nós tem, parece que em algumas situações essas ferramentas ou recursos ou não estão disponíveis ou parece que não estão ali acessíveis naquele momento. Boa tarde, Karina, boa tarde, Regina, Hugo. Sejam bem-vindos aqui a esta nossa conversa. A qualquer momento, se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade. Portanto, não é fácil, em algumas circunstâncias e perante algumas situações, por muitas ferramentas que nós possamos ter, ficar indiferentes, ou desvalorizar, ou dar menos importância. Boa tarde, Rosa, boa tarde, Fátima, boa tarde, Dina, Antónia. Portanto, o que é que se passa aqui? Então, quando nós somos confrontados, quando somos colocados perante determinadas situações e temos tanta ferramenta, temos tanto conhecimento, temos experiência de vida, temos sabedoria, fizemos leituras, aprendizagens, etc., e de repente, ali, naquele momento, parece que não conseguimos ficar indiferentes. Bom, queria aqui chamar a atenção para três aspectos. Boa tarde, Silvia, boa tarde, Dulce. Três aspectos que são muito importantes. O primeiro aspecto tem a ver com as nossas feridas emocionais. Esse é um ponto muito importante. São três pontos que eu hoje gostaria de falar convosco, de vos lembrar, digamos que poderão não ser, com certeza, os únicos fatores que estão por trás desta nossa dificuldade em ficar indiferentes, mas são três pontos que me parecem ser muito importantes lembrar. Então, o primeiro ponto tem a ver com as nossas feridas emocionais. Coisas que nos aconteceram e que não têm que ser propriamente traumas violentos, não têm que ser assim grandes acidentes ou situações, por exemplo, mais extremas, como eventualmente uma questão de abuso, ou pronto. Não têm que ser coisas dessas, mas são episódios que deixaram um certo registro emocional e deixaram aquilo que nós podemos ver como uma ferida emocional. Aliás, em relação a este primeiro ponto das feridas emocionais,
Se quiserem, há uma leitura muito interessante que costumo recomendar aos meus colegas e às pessoas com quem eu trabalho. Tem a ver com as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau. É um livro muito interessante que nos faz pensar sobre este fenómeno das feridas emocionais. Ela fala de 5, mas parece que na verdade existem muitos mais. Portanto, primeiro ponto, as nossas feridas emocionais, eu já vou desenvolver melhor isto. Segundo ponto, a nossa educação. E aqui a nossa educação, os princípios, os valores, a nossa forma de estar perante a vida, etc., também ela nos condiciona na forma de reagir a determinadas situações. Está bem? Isto, uma forma um bocadinho provocatória, às vezes apresento isto como a desvantagem, entre aspas, de termos uma educação com princípios e valores. Isto parece um bocado estranho, mas já vamos falar um bocadinho melhor sobre isto. E o terceiro ponto que vos queria aqui lembrar hoje tem a ver com o nosso estado emocional na altura em que isso acontece. Ok? Portanto, estamos ao longo do dia e na nossa vida, não conseguimos estar sempre felizes e contentes. Às vezes estamos tristes, cansados, com uma dor de cabeça. Pronto. Estamos constantemente a processar situações e às vezes estamos numa situação de stress físico ou stress emocional. E essa variável em si, que é este terceiro ponto, terceiro ponto, tem a ver exatamente com isso. O estado emocional na altura, ok? Porque em algumas circunstâncias, e com certeza vocês identificam-se com isto, já houve situações em que aquela mesma situação, ou aquele mesmo episódio, ou tipo de situação, vocês conseguiram desvalorizar e noutras circunstâncias essa mesma situação não conseguiram ficar indiferentes. E este terceiro aspecto, que é o nosso estado emocional na altura, é uma variável muito importante que nos ajuda a entender porque é que em algumas circunstâncias, ou melhor, em alguns momentos, determinadas circunstâncias parece que são mais importantes do que noutros momentos. Então, recapitulando, são 3 situações que hoje vos queria falar, não sendo as únicas, são 3 que me parecem importantes. A primeira tem a ver com as nossas feridas emocionais, a segunda tem a ver com a nossa educação e a terceira tem a ver com o estado emocional. Então, pegando aqui neste primeiro aspecto, as nossas feridas emocionais. Eu dou-vos um exemplo. Pronto, isto é uma situação que acontece muito. Quando as pessoas me dizem, para mim é muito difícil estar ou ficar indiferente perante situações de injustiça. Pronto, talvez alguns de vós se identifiquem com esta descrição. Bom, e podemos eventualmente pensar, mas isso todo o ser humano, com um mínimo de consciência, dificilmente fica indiferente a uma situação dessas. Sim, é verdade. No entanto, parece que alguns de nós ficam mais, digamos, emocionalmente comprometidos com a situação do que outros. Então o que é que se passa aqui? Isto pegando no exemplo das situações de injustiça. Se eu, em criança, ou na minha adolescência, por exemplo, passei por algumas situações, seja dentro da minha família, seja na escola, com professor, com colegas, etc., em que me senti tratado de forma injusta, não é? Que este tipo de desconforto que eu senti na minha infância, e que às vezes é mais do que um desconforto, chega mesmo a ser uma dor emocional, há sofrimento, ainda mais quando essas situações se mantêm durante algum tempo da nossa vida, nós ficamos, como poderão compreender, mais sensíveis a este tipo de situações. Ou seja, se eu começo a ser confrontado, e muitas vezes isto acontece de uma forma muito solitária, não é? A criança é confrontada perante situações destas,
tenta processá-las à sua maneira, muitas vezes sentindo a tristeza, sentindo a mágoa, sentindo a dor ou o sofrimento emocional. Ok? Portanto, isto muitas vezes acontece. E qual é o registro que aqui fica? O registro que aqui fica é de uma maior sensibilidade a essas situações de injustiça. Ok? Poderia acontecer, por exemplo, eu ter tido uma zanga com um amigo meu na minha adolescência e, portanto, ter sofrido uma decepção com alguém. E fiquei também, este é outro exemplo que às vezes dou, fiquei mais sensível perante as situações de deslealdade, ou seja, sofri uma decepção, uma desilusão com um amigo meu e fiquei, a partir desse momento, mais sensível a este tipo de situações. O que é que acontece? Quando estas coisas nos surgem na nossa vida, de uma forma até muito precoce, seja na infância, às vezes na pré-adolescência, a reação que tivemos na altura, enquanto crianças, e muitas vezes é uma experiência solitária, muito íntima, essa reação de alguma dor, de algum sofrimento, ficou aqui registada. E também, ou seja, no fundo é como se nós ficássemos mais sensíveis a esse tipo de situações. Portanto, isto é o que nós podemos ver, não tendo essa memória sido, como acontece na maior parte dos casos, nunca sido trabalhada, enfim, através da psicoterapia, com a ajuda de alguém, enfim, ou reestruturada ou ressignificada com a ajuda de alguém. Quer dizer, aquela dor, mágoa, sofrimento mais forte ou mais ligeiro ficou registado. E quando aqui nós falamos dessas tais feridas emocionais, portanto, volto a lembrar, não têm que ser feridas graves, não têm que ser coisas traumáticas e violentas. São desconfortos, são pequenas humilhações, por exemplo, ou situações mais graves de bullying, etc, etc. Mas muitas vezes são situações que as pessoas guardaram para elas próprias e nunca sequer falaram disto com ninguém. O que vai acontecendo é que o tempo vai passando, cada um de nós vai pensando que o tempo vai curando, mas, coincidentemente, situações daquelas ou semelhantes vão se repetindo e nós vamos reagindo com esta sensibilidade muito semelhante àquela com que reagimos nesses primeiros incidentes. Ou seja, portanto, neste primeiro ponto, é muito importante nós darmos atenção a estes pontos emocionais. Portanto, falando deste assunto de hoje, se há situações perante as quais cada um de vós, cada um de nós, parece ter dificuldade em desvalorizar, primeiro ponto, perguntem-se, lancem essa pergunta para dentro. Será que isto está a tocar em alguma ferida minha? E, quando às vezes fazemos esta pergunta, é bom também perceber que a ligação, a associação entre aquilo que está a acontecer agora e a memória muito antiga, pode até remontar à nossa infância, pode ter assim umas nuances pouco explícitas. Mas o que é certo é que o nosso cérebro, este cérebro reptiliano, mais emocional, portanto, mais ligado à parte das emoções, tende a reconhecer algumas semelhanças. E quando isso acontece, faz uma ponte emocional. E, portanto, nós não conseguimos, no momento presente, perante aquela situação que nos está a acontecer, alguém, pegando naquele exemplo que eu vos dei da injustiça, que nos está a tratar de forma menos correta, que está a ser menos justo para connosco, nós, muito provavelmente, numa fração de segundos e sem termos consciência disso, vamos buscar a reação dessa nossa criança. Portanto, tenham muita atenção a isto, porque por muita leitura que façamos, por muita consciência que tenhamos, estas feridas emocionais, que na maior parte das vezes até nem chegam a ser coisas muito graves, condicionam muito a nossa reação à situação. E eu repito a palavra reação à situação. Porque aquilo que vem com uma intensidade tão grande, as memórias da sensação, a memória
da emoção que foi vivida na altura, vem e nós não conseguimos, por muitas ferramentas que possamos ter, ficar indiferentes àquilo que está a acontecer. Está bem? Portanto, em relação a este primeiro ponto, tenham muita atenção a isto. Será que aquilo que está a acontecer e que eu não consigo desvalorizar, que eu não consigo parar de pensar, que eu não consigo deixar de dar importância, está a tocar aqui em alguma ferida minha? E aqui acresce também um outro assunto, que é, se este tipo de situações se repete na vossa vida, ou na nossa vida, ainda é maior essa necessidade de olhar para dentro. Porque podemos, de facto, estar perante a repetição de situações que nos magoaram no passado e nós estamos a reagir à situação tal como reagimos no passado. E isto é uma espécie de piloto automático que nós, na maior parte das vezes, nem temos consciência dele. Ok? Portanto, tenham muita atenção a isso. Se for um tema que vos interessa, deixo aqui essa sugestão de leitura das 5 feridas emocionais, de Lise Bourbeau. É um bom livro para nós pensarmos sobre o assunto. E o segundo ponto, que eu vos referi há bocadinho, que é um ponto assim um bocadinho estranho, que é, mas tem a ver com a nossa educação, os nossos princípios e valores, como é que eles às vezes interferem tanto na forma de reagir às situações. Ora bem, pensem neste exemplo que eu vos vou dar. Se eu tenho uma educação em que os meus pais, pessoas sérias, honestas, íntegras, me vão passando esta ideia de que, atenção, é muito importante nós sermos honestos, nós sermos verdadeiros. É muito importante seguirmos este princípio na nossa vida. Ok? É muito importante isto. Deixem-me só ver aqui uma pergunta que apareceu. Uma reação destas não aconteceria sem estes 3 fatores? Não existe uma empatia intrínseca do indivíduo? Deixa lá ver. Empatia intrínseca. Existe, também pode haver, ok? Portanto, mas esta empatia, se essa tal empatia, como aqui agora está a referir, de alguma forma nos coloca num piloto automático, e isto muitas vezes tem a ver com a nossa própria ferida, nós, em relação a esta empatia que agora está a referir, muitas vezes nós somos mais empáticos com os outros, nós somos mais solidários e conseguimos identificar mais facilmente com os outros, quando nós próprios também passamos pelas situações e, portanto, é-nos muito familiar a experiência que o outro está a ter. E, portanto, identificamos facilmente com a situação, mesmo que ela não esteja a acontecer connosco. Portanto, esta questão da empatia, apesar de nós às vezes pensarmos que tem a ver com a nossa bondade e, enfim, humanidade positiva, que felizmente temos, mas, atenção, é bom sempre verificar se nós próprios, na nossa história, passamos por alguma situação ou observamos alguma situação que nos sensibilizou em relação a esse aspecto. É verdade. Portanto, voltando aqui a este segundo ponto, da educação. A educação. O exemplo que eu vos estava a dar tem a ver com esta coisa. Uma educação pautada por princípios, valores, etc. E tudo bem, muito bem, sim senhor. E até com alguma exigência, etc. Qual é que é o problema aqui? É que, infelizmente, na maior parte das vezes, com muito boa intenção dos nossos educadores, que passaram esses princípios e valores, o que acontece é que eles se esqueceram de uma coisa, que o que é que era suposto, então, nós fazermos, quando, pegando neste exemplo da bondade, da verdade, da integridade e da honestidade, sim senhor, e nós pautamos por isso, então, o que é que era suposto nós fazermos quando nos confrontamos com alguém que não tem esses princípios, com alguém que não tem esses valores? Curiosamente, aquilo que eu muitas vezes ouço é uma expressão muito simples. A pessoa diz-me assim, se fosse comigo eu não fazia aquilo. Estou a perceber? Portanto, nós fazemos uma avaliação do outro, uma interpretação do comportamento do outro em função dos nossos princípios e valores e às vezes até de forma um bocadinho intensa e compreensível. Ok? A coisa que está a acontecer, aquilo que nós estamos a observar, é de tal forma distante dos nossos princípios que nós reagimos, quase até, enfim,
uma certa intensidade. Portanto, atenção a isto. Nós, se tivermos essa educação com princípios, com valor, com rigor, com exigência, podemos ter aqui interiorizado, também inconscientemente, alguma rigidez perante as situações que não respeitam esses valores e princípios. E, portanto, não tendo os nossos educadores com toda a boa intenção preparado, não é, a nossa mente para situações dessas, que é ok, tudo bem, segue-te por princípios de honestidade, de verdade, de integridade, e se eventualmente encontrares alguém que não se segue por esses princípios, bem, vais respeitar dentro do possível e vais responder à situação de uma forma tranquila. Esta parte não nos foi explicada. Então o que acontece é que perante esta orientação em termos do caminho que nós devemos seguir, se somos confrontados com pessoas que não seguem esses princípios, é muito difícil distanciarmos e ficamos ali às vezes a remoer, a repisar sobre o assunto. Portanto, eu diria, este segundo ponto é um ponto muito importante. Como é que nós, se nos identificarmos com isto, como é que nós trabalhamos isto cá dentro? Bom, nós mais cedo ou mais tarde teremos que introduzir alguma flexibilidade nesta nossa matriz de crenças e convicções. Por exemplo, em relação a este assunto que eu vos estou a dar como exemplo, sim, se eu recebi essa educação orientada a princípios de verdade, integridade, honestidade, sinto-me muito grato, e gostaria que as pessoas à minha volta também respeitassem esses princípios, mas, digo eu para mim, e instalo eu aqui, se me encontrar com alguém que não se orienta por esses princípios e valores, eu procurarei respeitar, manter uma distância de proteção e interagir com essa pessoa da forma mais tranquila que eu puder e souber. Agora, não tenho que ficar assim, zangado, não é? Como se estivesse aqui perante um inimigo. Este é um aspecto que é muito importante e, por muito simples que pareça, leva a que muitas pessoas não consigam desvalorizar determinado tipo de situações com as quais elas são confrontadas. E o terceiro aspecto hoje que eu queria aqui lembrar tem a ver, como vos dizia há pouco, com o nosso estado emocional na altura. Ok? Podemos até ter já trabalhado algumas destas nossas feridas emocionais, podemos até já ter consciência de que a nossa educação com princípios e valores, pronto, também já tem vindo a ser flexibilizada, mas há situações em que, estranhamente, nós voltamos a ir buscar uma reação, uma resposta emocional menos inteligente, e quando eu digo aqui menos inteligente é menos inteligente do ponto de vista emocional, e reajo em vez de responder. Portanto, se eu reajo em vez de responder, o que é que aconteceu aqui? De facto, aqui esta variável tem muito a ver com isto que vos refiro. O nosso estado emocional, o nosso estado psicológico e fisiológico. Porque o stress não é o stress só psicológico, há um stress também fisiológico. E se eu sou confrontado com uma situação, imaginem no trânsito, que eu saio de casa com dor de cabeça, estou-me a sentir mal, estou preocupado porque estou atrasado para o trabalho. Eu já estou comprometido, né? Do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico. Eu, habitualmente, qualquer coisa que me acontece no trânsito, eu relativizo, não dou importância nenhuma, quer dizer, desvalorizo. Mas naquele dia, porque eu estou comprometido física e psicologicamente, eu vou ter uma reação de zanga, de raiva, etc, etc. Portanto, este terceiro ponto, é um ponto que, apesar também da sua simplicidade, nos ajuda a perceber porque é que, em algumas circunstâncias, nós conseguimos desvalorizar essas situações e, noutras, parece que nós retrocedemos. Este terceiro ponto é um ponto muito, muito importante. Ok? A Joana está aqui a lembrar e é importante. Estamos a falar da inteligência emocional, que é algo que não nos é ensinado desde a infância. É verdade, mas estas coisas, infelizmente, não nos foram ensinadas na escola.
coisas que de facto não são assim muito complicadas, quando assim ditas até parecem óbvias, mas o que é certo é que, pronto, fomos assim, entregues à navegação, sem qualquer tipo de mapa, e pronto, vamos fazendo aquilo que é o melhor que pudermos e soubermos. Portanto, estes três pontos são os pontos que me parecem ser importantes. É claro que existem outras circunstâncias muito pessoais, a história de que cada indivíduo, enfim, varia muito, mas parece-me ser importante nesta pequena conversa de hoje partilhar estes três aspectos convosco. E recapitulando, as nossas feridas emocionais, de facto, não nos ajudam a desvalorizar determinadas situações. Segundo, a nossa educação, que, com todas as qualidades que ela possa ter tido, às vezes se esquece de referir que nós, por vezes, somos confrontados com situações diferentes. Terceiro ponto, o nosso estado psicológico, fisiológico, o tal stress que, naquele momento, nós estamos a sentir e nos leva a ir buscar reações antigas. Está bem? Pensem nisto, são três pontos que me parecem importantes, são três pontos que, nas conversas que eu vou tendo, nas consultas que tenho e nas formações que tenho, relembro. Muitas vezes ajuda também as pessoas a perceberem porque é que não conseguem ficar indiferentes a muitas situações. A resposta que eu tenho tido por parte das pessoas é que esta explicação, pelo menos destes três fatores, faz sentido. E daí eu hoje também estar a partilhar convosco, porque pode ser útil para que vocês, juntando às ferramentas que já têm, juntando ao autoconhecimento que já têm, a muitas aprendizagens que já fizeram, vocês possam juntar esta informação e assim poderem responder às situações de uma forma emocionalmente mais inteligente. Ok? Pronto. Espero que vos tenha sido útil. Se quiserem, deixem alguma questão, algum comentário, deixem alguma situação para a qual eu neste pequeno vídeo não respondi e tentarei, naquilo que estiver ao meu alcance, responder. Está bem? E pronto, não vos ocupo mais, fiquem bem ou melhor ainda, aproveitem. Eu estou aqui no Porto e tenho aqui um lindo domingo de chuva, bonito. Pronto, a água também é bonita. E um abraço aqui da Cidade Invicta. Tudo bom, ou melhor ainda. Luz, paz, amor no coração. Calma, esperança, coragem. Grato, grato, grato.